Então, essa reunião clínica da disciplina de nefrologia, da Escola de Medicina, no Hospital do Rim, a Fundação Oswaldo Ramos, é uma reunião clínica semanal. Nós temos a honra hoje de contar com a doutora Verônica Torres da Costa e Silva, que é assistente do Serviço de Nefrologia do ICESP em São Paulo. Ela coordena também um grupo de função glomerular da Sociedade de Nefrologia, uma sociedade internacional, uma sociedade americana e uma sociedade internacional de nefrologia, estudando a função glomerular em oncologia. Ela foi graduada em medicina e fez residência de nefrologia na Universidade Federal de Pernambuco, e ela fez mestrado em ciência translacional pela Tufts University nos Estados Unidos, doutorado e pós-doc aqui na nefrologia da USP. Ela vai falar para nós sobre a avaliação do ritmo de filtração glomerular em pacientes com doença oncológica ou com câncer. Muito obrigado mais uma vez, Verônica, da sua presença e a honra da sua presença aqui no Hospital do Rim. A partir desse momento, a reunião ela é gravada, disponibilizada no YouTube, se você concordar. Sim, claro. Tem uma apresentação de 40, 45 minutos, depois nós temos as perguntas. Obrigado aí. Professor Medina, mais uma vez, muito obrigado, como eu já falei de novo, né? Assim, é uma alegria, um prazer estar aqui. Eu espero que essa seja a primeira de outras oportunidades de a gente conseguir conversar, colaborar, ouvir, entendeu? E assim, e claro, no final eu também queria ouvir um pouco, né, assim, da perspectiva de vocês, né? Assim, então vamos... E o Marcelino vai comentar a tua apresentação, vou iniciar a discussão. Então tá bom, obrigado, né? Então vamos lá, iniciando, eu vou aqui me guiar pelo relógio, né, para ver se eu não passo muito. Mais uma vez, muito obrigado, entendeu, aqui pelo convite. Eu vou me desculpar, eu tenho alguns slides, né, que tem algumas coisas em inglês, então eu me desculpo já antecipadamente, vou pedir aqui a licença poética. E aí, começando, né? Então, primeiro, sempre que a gente vai falar, né, seja de qualquer tema, a gente sempre dá uma lembrança epidemiológica, né? Então, assim, a incidência de câncer vem aumentando no mundo todo, então isso aí é um fato em consequência de diversos fatores associados, provavelmente, aí a questões de exposição, hábitos de vida, mas o fato é que nos últimos anos a gente tem observado um aumento na incidência de câncer no mundo inteiro. Então, isso se espera, né, que isso atinja cerca de 50% entre 2012 e 2030, e então, consequentemente, a gente tem um número cada vez maior de pacientes com câncer em tratamento. Dados aqui do Brasil, o levantamento que a gente sempre tem mais atualizado, mais fidedigno, é do INCA, então a gente tem cerca aí de 600 a 620 mil casos novos por ano, e esse valor era em torno de 500 mil, cerca de uns 5 ou 6 anos atrás, então, aparentemente, essa tendência parece sim repetir aqui também no Brasil. Então, só como lembrança, é esperado que nos próximos anos câncer ultrapasse doença cardiovascular como principal causa de mortalidade nos países do primeiro mundo, né? Então, essa é a primeira lembrança. Essa, digamos assim, é um dado epidemiológico negativo. O que a gente tem de grande positivo? Isso aí, assim, a gente, né, a oncologia, certamente, o impulso que a onconefrologia tem, ela está associada ao fato de que a sobrevida desses pacientes está muito maior. Eu não tenho dúvida nenhuma que esses pacientes antes tinham as mesmas toxicidades que eles têm hoje, só que eles estão vivendo mais. Então, consequentemente, as sequelas do tratamento oncológico, né, e todo o manejo das outras funções orgânicas tem uma importância muito maior. Então, esse é fato, impulsionado pelas estratégias de screening cada vez maiores, mais frequentes, assim, a melhora gigantesca no arsenal terapêutico que continua a cada dia. Então, a gente tem uma redução da mortalidade, um aumento da sobrevida, isso é de 20% nas últimas 2 décadas, quando a gente considera 40 a 50 anos, dependendo dos sítios tumorais, chega a 50%. Então, assim, né, é fato, no geral, isso tende a se repetir para diversos sítios tumorais, para faixas etárias e para ambos os sexos, e é uma tendência, claro, isso é um dado meio global, mas isso é uma tendência mundial. Então, os pacientes os pacientes com câncer estão vivendo mais. E aí, por quê? Né? Aí, como, entendeu, a Raquel perguntou, assim, né, qual é a relevância? O porquê, né, né, de avaliar o ritmo de filtração glomerular, né? E aí, assim, né, uma colocação, a gente sabe que assim, o ritmo de filtração glomerular é a propriedade fisiológica mais importante do rim, a que melhor se correlaciona com a massa renal, e que parece, entendeu, estar associado dentro das diversas funções renais a maior sobrevida. A gente vai colocar, entendeu, aqui, né, depois um parêntese em relação a que, né, nem tudo é
rico em filtração glomerular, e apesar da gente se referir com frequência à função renal, né, na nossa prática clínica, toda vez que o paciente, a gente costuma dizer, né, porque a função renal melhorou, a função renal piorou, a gente quase sistematicamente está se referindo à filtração glomerular. Mas é preciso, inclusive, se for uma colocação do último cadinho de nomenclatura, né, de que, assim, né, nem toda função renal, ela é função glomerular. Então, a função tubular, por exemplo, ela precisa ser levada em consideração. Então, é por isso que, inclusive, a gente realmente, assim, eu vou me referir, né, a sempre RFG ou filtração glomerular para fazer essa distinção, e eu vou fazer um parênteses aqui um pouquinho mais na frente em relação aos pacientes com câncer. E aí que foi a pergunta da Raquel, né, por que isso é tão relevante? E aí, dando aqui um dado, a gente tem vários dados na literatura, mas um estudo que foi um estudo assim, seminal e é sempre citado, foi o estudo IRMA, que foi realizado em mais de 40 centros na França, que viu 4.600, tudo mais ou menos, pacientes. Foi um estudo transversal, eles olharam, assim, num verão, todos os pacientes que estavam em tratamento, né, todos esses centros na França, e aí eles viram que quase 82% dos pacientes fizeram quimioterapia em algum momento durante a sua evolução. E que 80% desses 80%, então vai dar quase aí mais ou menos uns 60%, precisaram de pelo menos uma droga que precisasse de ajuste para a filtração glomerular. Então, já entrando aí, né, por que da relevância? Porque você vai precisar, né, dessa informação para o tratamento oncológico, particularmente no contexto da quimioterapia. A outra, né, interface são, como a gente colocou aqui, os ensaios clínicos, né? Então, assim, né, como eu coloquei, a gente precisa melhorar, essa talvez seja uma das coisas mais prementes dentro do contexto. Existe uma discussão extensíssima, inclusive, né, das agências reguladoras, da indústria. Acho que, assim, depois de quase 2 décadas em que nada tinha acontecido, parece que algumas peças estão se movendo nessa direção. A gente vê, inclusive, uma preocupação cada vez maior da própria indústria em relação a isso. Existe uma pressão das agências reguladoras, mas o fato é que, assim, essa é uma informação, então, é sabido que de 80% a 85% dos ensaios clínicos excluem os pacientes com doença renal crônica. Nessa é uma revisão sistemática, né, um research letter publicado no JAMA, avaliando mais de 300 ensaios clínicos, quase 300 mil pacientes, e que mostra isso devido à preocupação, isso vai dos estudos fase 1 a 3, devido à preocupação que esses pacientes possam ter uma toxicidade aumentada, embora isso nem sempre esteja corroborado. O FDA considera, né, e a gente vai entrar, entendeu, um pouco nas zonas cinzentas de onde que isso vem, mas o FDA considera o que eles chamam de mild kidney impairment, o que eles consideram clínica de creatinina entre 50 e 79. Na prática, o que acontece é que quase todo mundo que tem uma filtração abaixo de 60, esses pacientes acabam sendo excluídos, inclusive dos estudos fase 1. E apesar de a gente não ter uma informação com eventos clínicos, assim, né, em estudos prospectivos, mas aparentemente nesse levantamento aí também de quase 10 mil pacientes com 380 ensaios clínicos, os pacientes com mild kidney impairment, dos pacientes que conseguiram colocar, não apresentaram aumento de toxicidade grau 3 ou 4. Então, ou seja, na verdade, assim, né, talvez isso seja muito mais uma preocupação e um receio, e a gente entende que na hora que a indústria tem uma questão financeira aí, a indústria, claro, ela tem uma preocupação na hora que ela tiver colocar esses pacientes, essa questão, talvez eles tenham que ter junto o nível sério da droga, isso certamente aumenta o custo dos estudos, mas a gente precisa, assim, né, melhorar recentemente, assim, né, quem quiser, teve uma revisão recente no Kidney International Reports, excelente, que aborda diversas dessas questões com muito mais detalhe, dessa interface e a necessidade de, assim, né, melhorar a inclusão de pacientes com doença renal crônica, e aí entra, claro, que existe também uma preocupação que a própria droga que você está estudando possa agravar a função renal. Então, a gente precisa de ferramentas que avaliem a função renal de uma maneira mais precisa, mais segura, para dar essa segurança, e inclusive para avaliar de forma seriada, que essa talvez seja, assim, né, uma das lacunas também da literatura atual, né? Mas, assim, né, qual a relevância? Isso passa a ter uma relevância ainda maior quando a gente vê que a doença renal crônica, ela parece ser extremamente prevalente em pacientes com câncer, né? Então, a gente tem aí algumas séries do mundo todo, mas isso pode chegar até 25%. Na verdade, a gente sabe que existe, né, toda uma interface entre DRC e câncer, né? A gente podia passar aqui uma hora inteira só falando sobre isso. Doença renal crônica é um fator de risco independente, a gente tem diversas séries publicadas já, né, mostrando isso, seja associado, né, ao estresse oxidativo, redução de immunosurveillance, mas não só nos pacientes em diálise,
mas nos pacientes em doença renal crônica em tratamento conservador, a doença renal crônica é um fator de risco independente para a maior incidência de câncer, particularmente os tumores do trato urinário. Então, esses pacientes, eles, né, são pacientes, assim como pacientes com câncer, idosos, têm diversas comorbidades. A gente sabe que o próprio tratamento oncológico leva à redução da função renal pelos seus múltiplos insultos de ira que acontecem frequentemente ao longo do tratamento. Então, a doença não é, ou seja, esse dado de até 25% não é uma surpresa. Na verdade, ele é extremamente esperado. E não é o meu tema de hoje, mas uma outra aqui, né? Eu vou focar na avaliação da função renal, mas uma lembrança no impacto prognóstico. Então, não só a doença renal crônica é um fator de risco isolado para maior incidência de câncer, mas ela é um fator de risco independente para pior sobrevida. Tem diversas séries aí, algumas literaturas relevantes, e talvez o estudo mais recente foi publicado no JPD no ano passado, uma corte canadense com quase 6 milhões de pacientes, mostrando que a presença de doença renal crônica é um fator de risco independente para uma menor sobrevida nos pacientes com câncer. Então, que aí, assim, não se sabe, talvez seja um misto, né, de menor tratamento, então, porque até por todas essas questões, quando o paciente tem doença renal crônica, os pacientes tendem a ser menos tratados, existe uma cautela em relação a fazer tratamentos mais agressivos, e de outro entram todas as questões aí, talvez uma sobreposição, né, de desnutrição, competências nutricionais, estresse oxidativo, imunosurveillance, mas o fato é que essa informação que a gente tem, a doença renal crônica é um fator de risco independente para menor sobrevida. E aí, uma outra colocação que é preciso também entender, assim, né, que complica os ensaios clínicos, só para a gente entender como a gente precisa melhorar, assim, tem uma própria questão em relação a como assim, as agências reguladoras definem doença renal crônica e como a indústria olha na hora que ela vai assim, né, abordar isso. Então, só para a gente ter ideia, esse é um levantamento que foi feito, assim, avaliando 465 ensaios clínicos de fase 1, entendeu, a 3, cadastrados na plataforma clinicaltrial.gov em dezembro de 2018. Então, 4 anos atrás, bem recentemente, que incluíam cisplatina, que é uma droga que a gente sabe que é extremamente nefrotóxica e que precisa de ajuste para a função renal. Então, se tem uma droga que a gente deveria ter preocupação em avaliar a função renal de forma adequada, seria a cisplatina. E nessa coorte aí de 460 pacientes, quando a gente olha, né, assim, as definições que foram utilizadas para colocar como elegibilidade nesses estudos, 22% dos pacientes usaram creatinina isoladamente, 24% dos pacientes usaram creatinina ou cliscreatinina, e aí é preciso dizer como a gente vai chegar. Quando a indústria se refere à cliscreatinina, frequentemente ela está se referindo ou à medida ou à equação Krakoff-Gault, né? Só 6% dos estudos avaliaram a filtração estimada pelas equações. E, assim, surpreendentemente, quase 30% dos ensaios não articularam uma definição clara, né? Então, ou eles não dizem nada, ou eles colocam função renal adequada, né? Então, ou seja, é só para a gente também entender como, assim, né, a gente precisa caminhar, né, tem insistido muito nos anos em relação ao diálogo com a indústria, tem melhorado, né, acho que, inclusive, por conta até pela projeção que a tecnologia está tendo, pela pressão assim, né, dos diversos grupos de pesquisa, mas, assim, né, a indústria, a gente precisa, porque, assim, enquanto a indústria a gente não caminhar e não melhorar esse diálogo, eu não vejo perspectiva da gente conseguir resolver. Então, a gente precisa dialogar com a indústria, porque são elas que colocam essas drogas em andamento. E aí, assim, né, a gente tem só para a gente ver a relevância desse tema, diversas revisões, assim, algumas delas muito boas nos últimos anos, especificamente focando na questão da avaliação da função renal nos pacientes com câncer. E aí, aqui só para estabelecer um panorama de que a gente tenta também, durante muito tempo, a gente colocou essa questão, né, da avaliação da função renal, focando na filtração glomerular. E aí, partindo, né, talvez do nosso padrão ouro, que é o clonidinolina, indo para os exames que avaliam as drogas, né, os marcadores de filtração exógenos, mas existe hoje, né, de novo, como a gente colocou, nem tudo é filtração glomerular. Esses quimioterápicos, parte desses quimioterápicos, ou seus metabólitos ativos, eles vão ter algum grau de secreção, eles podem ter algum grau de handling tubular. Isso é, assim, algo que a gente tem muito, muito pouca informação. Mas, às vezes, eu me pergunto se parte da toxicidade, né, que a gente vê que talvez seja inesperada, não pode estar relacionado a essa grande zona cinzenta, e é por isso que nos últimos anos, assim, né, tem se feito um esforço, né, do melhor entendimento de como esses quimioterápicos podem interagir aí com os marcadores tubulares, para tentar entender um pouquinho melhor essa dinâmica.
E aí, assim, né, a gente vai, até para, de novo, né, dentro desse panorama que a gente colocou, a gente vai focar aqui, né, assim, como parâmetro ouro, a filtração medida, e aí o nosso grande parâmetro da literatura ainda é o clearance urinário de inulina, porque é um composto que, assim, né, tem um peso molecular, ele é livremente filtrado, não é absorvido, não é secretado, não tem ligação proteica, mas a gente, inclusive, sabe que a inulina está praticamente indisponível, quase, assim, né, pouquíssimo, teve uma redução da fabricação da disponibilidade, eu não sei, aqui no Brasil a gente não tem informação que me passaram aqui, a gente não está mais com a inulina disponível, não sei se você, alguém aqui tem informação diferente, e no mundo todo, aparentemente, parece que a inulina está cada vez mais difícil de ser encontrada, então eu não acho, até para pesquisa, eu acho que é uma coisa que a gente vai ter uma dificuldade, assim, né, de continuar nessa linha. Mas o que a gente tem hoje como, né, assim, né, só uma informação, assim, né, relevante, até porque isso é uma coisa que eu acho que, assim, a nefrologia como um todo subutiliza a filtração medida, então a gente tem na mão, a gente tem disponível uma ferramenta que é excelente, que tem uma correlação excelente com o clearance urinário de inulina e que está disponível, né, de uma maneira a um custo não tão alto. Então, alguns centros na Europa usam muito a filtração medida. Então, por exemplo, na Inglaterra, todos os pacientes que vão fazer quimioterapia com carboplatina fazem cromo-EDTA. A Itália, a Suécia usam muito o Ioxol. Então, acho que assim, a gente é uma coisa que a gente precisa, a gente tem a filtração medida à disposição e acho que assim, né, precisa, para mim, inclusive, a gente sempre discute muito com os residentes, é uma coisa que a gente tenta, assim, colocar. Esse é um exame que a gente tem disponível e que tem uma correlação excelente com o clearance urinário de inulina. Então, né, geralmente, o método mais utilizado é o clearance plasmático, e aí ele é todo baseado assim, no princípio de 2 compartimentos, né? Então, você teria uma eliminação rápida, aqui numa primeira fase relacionada ao volume de distribuição, e depois uma fase tardia relacionada à excreção renal. E aí, assim, a equação que foi desenvolvida há mais de 70 anos por Gosling e Morsen é o modelo matemático baseado no conceito do slope, né, de intercepto dessas curvas, em que, a partir, né, de medidas seriadas, que aí elas variam de acordo com o protocolo, lembrando que quanto menor a filtração, mais tardia é a medida que eu preciso ter, você consegue calcular a filtração medida. Então, talvez a maior referência que a gente tenha seja essa revisão sistemática do Solvério, publicado no JKD, em que ele mostra aqui, por exemplo, comparado com o clearance urinário de inulina, aqui, tanto o clearance plasmático do EDTA e o Exol está escondidinho aqui, tem um bias aqui praticamente de 3 a menos 5, ou seja, apesar de ter algum bias, ele assim, né, a correlação com o clearance de inulina, ela é excelente. E a gente tem experiência aqui no Brasil. Eu vi, tem um estudo, né, quando eu estava pesquisando, né, aqui ao longo dos anos, da doutora Giana, em 2013, em que ela, assim, né, fez a filtração medida em um grupo de pacientes, né, idosos com Ioxol, e, assim, o HC tem uma experiência, né, quando eu comecei meu pós-doutorado, o HC fazia cerca de 1.200 exames por ano, então ele, inclusive, o serviço validou, né, numa tese de doutorado de um nefrologista, o EDTA comparando com o clearance de inulina, e teve aí um bias de aproximadamente 2 ml por minuto. Então, ou seja, a gente tem aí à disposição lembrar disso na nossa prática clínica, a filtração medida, que tem uma correlação excelente. Mas tudo bem, ok, assim, a gente, apesar disso, a filtração medida ela não está disponível amplamente, a gente sabe disso, ela traz alguma complexidade. Então, na nossa prática clínica, né, no nosso dia a dia, a gente estima a filtração glomerular a partir de equações baseadas nos marcadores de filtração, sendo mais frequente a creatinina. Então, assim, isso aí a gente poderia, de novo, passar o dia inteiro aqui falando só sobre as equações, mas, assim, eu queria chamar a atenção, até porque eu acho que tem alguns residentes aqui, né, ou não tem? Então, acho que assim, uma coisa que a gente sempre repete, né, eu acho que é importante frisar, particularmente para os residentes, é que assim, a equação de Cockcroft-Gault, né, foi a primeira equação a ser utilizada, né, mas assim, ela ainda é muito utilizada na prática clínica, como a gente vai ver, inclusive para prescrição de quimioterápico, mas é preciso lembrar disso, né, ela foi um modelo publicado em 76, ela só incluiu 236 pacientes, praticamente nenhuma mulher. Esses pacientes, na verdade, fizeram 2 medidas do clearance de creatinina. Então, a equação Cockcroft-Gault não estima a filtração glomerular. Então, inclusive, assim, né, isso é uma coisa que eu corrijo sempre os residentes. Quando eu colocar, né, creatinina estimada, a equação CKDEP e a equação MDRD, elas sim estimam a filtração glomerular. Então, depois, a equação MDRD em 2006, né, na sua versão atualizada, comparou as equações com o clearance por itolamato em 1.628 pacientes, a equação CKDEP mais a equação MDRD
tinha um problema que a filtração dos pacientes era em torno de 40, então ela é uma equação que subestima a filtração glomerular nos pacientes com função renal normal. E para resolver esse problema, a equação CKD-EPI, né, foi validada com quase 5.000 pacientes, também com filtração medida. Tá? Então, a MDRD e CKD-EPI estima a filtração glomerular, a equação Kolmogorov-Gauss estima o clearance de creatinina, que, como a gente viu, na verdade, é uma aproximação da filtração glomerular. Tá? Então, lembrar disso. Outro problema, a equação Kolmogorov-Gauss, pelo fato dela ter sido, né, desenvolvida em 76, e ela tem outras questões, ela não ela assim, né, tem um erro maior em termos de peso nos pacientes idosos, e ela foi produzida com ensaios de creatinina que não foram validados. A gente sabe que a partir de 2010 foi, assim, né, foi colocado, né, a padronização, a estandarização do ensaio de creatinina pelo IDMS, que é a técnica mais utilizada, e isso reduziu entre 10% e 20% o nível sério da creatinina. Então, a própria equação MDRD foi recalibrada para isso, mas isso não foi possível de se fazer com a equação Kolmogorov-Gauss. Então, além da equação Kolmogorov-Gauss ter todos os seus problemas no seu desenvolvimento, ela, na verdade, além disso, ela não foi desenvolvida para um ensaio estandardizado da creatinina, e isso, de fato, é um problema, particularmente quando a gente vai pensar aqui em ajuste de algumas drogas. Outra questão importante, a equação Kolmogorov-Gauss não foi indexada para a superfície corpórea. Então, lembrar disso, a quimioterapia ela é prescrita pela área de superfície corpórea. Então, a equação MDRD e CKD-EPI, elas são automaticamente transportáveis, é só você, né, fazer uma conta, né, por 1/73, que você tem, né, aí a correlação imediata. Já a equação Kolmogorov-Gauss não foi desenvolvida com essa conversão imediata. E isso tem impacto imenso na quimioterapia. Então, se você pegar a equação Kolmogorov-Gauss e transportar imediatamente para o cálculo da quimioterapia, você pode ter erros de dose significativos. Né? Então, se você pode ter uma superestimação, né, expressiva nos pacientes com a grande área de superfície corpórea ou assim, uma redução significativa de dose. Então, isso é uma outra questão, né, assim, né, complicada, particularmente na prescrição de quimioterapia que envolve a equação Kolmogorov-Gauss, porque ela não foi desenvolvida para ser indexada para a área de superfície corpórea. Tá? Então, isso é uma outra questão. E aí, assim, também uma área, só para colocar aqui, trazer essa informação, essa é uma coisa que é constantemente discutida, que é isso que eu comentei, né, a dificuldade que é de prescrever quimioterapia nos pacientes obesos. Então, existe uma proporção expressiva de pacientes. Obesidade é um fator de risco isolado para câncer, a gente sabe disso, particularmente em alguns sítios específicos. Então, a gente tem, e assim, eu acho que vai ter cada vez mais, né, em alguns países, como os Estados Unidos, hoje vive uma epidemia de obesidade. É estimado que daqui em 2030, metade da população americana vai ser obesa. Então, a gente vê todos os dias, vai continuar vendo pacientes obesos, assim, né, em quimioterapia. E a própria racional, na verdade, né, de usar a área de superfície corpórea, ela assim, não foi feita em um número grande de estudos. Aparentemente, você tem uma variabilidade importante. A indústria advoga, né, como a gente falou, de que nesses pacientes o ideal seria você ter o nível sério da droga e ter estudos farmacocinéticos, mas a gente não tem. Né? E é sabido que, na verdade, o que acontece hoje, esses pacientes são subtratados, porque o que a oncologia faz? Ela sistematicamente tende a corrigir de forma arbitrária. Alguns serviços usam redução de 30%, o ICESP faz isso, inclusive, rotineiramente, porque eles fazem um cálculo, o valor está muito alto. Eles não, isso aqui é muito tóxico e eles reduzem arbitrariamente. Então, na verdade, os pacientes obesos, assim, né, até se estima que quase 40% dos pacientes obesos são subtratados por reduções arbitrárias na dose de quimioterapia. Então, e essa é uma população que, além disso, a gente sabe, a gente tem, as nossas equações têm um maior erro. Então, se tem uma população, inclusive, que eu acho que é excelente, assim, né, uma ótima candidata para filtração medida, são os pacientes obesos. E aí, o que a gente tem hoje, né? Como a gente colocou, como a gente não tem uma padronização, hoje a gente vê, né, durante muito tempo, a equação Kolmogorov-Gauss, ela foi incorporada no FDA em 98, para os ensaios, para os estudos de droga farmacocinética, para a liberação de drogas. Em 2010, o FDA acrescentou o MDRD. Em 2020, ele fez um release, que eu vou mostrar aqui. Mas o fato é que, durante muito tempo, né, por conta dessa recomendação, as drogas, assim, né, liberadas, e ainda hoje na indústria, né, quando a indústria se refere, como eu falei, a creatinina, ela está falando da equação Kolmogorov-Gauss. Então, assim, né, a gente ainda tem hoje um número razoável de drogas, e o que assim, a oncologia alega, inclusive, é isso, que, assim, boa parte dos quimioterápicos hoje validados, eles foram validados quando havia uma equação, era a equação Kolmogorov-Gauss. Então, existe uma insegurança, de fato, descrita pela oncologia de mudar, né, da equação Kolmogorov-Gauss pelo fato de que a informação precedente viria daí.
Mas a gente tem visto, apesar disso, né, que nos últimos anos, um número cada vez maior de centros usando a equação CKDR para ajuste e quimioterapia, inclusive no exterior. A informação que eu tenho, por exemplo, que o Memorial Hospital em Nova York usa a equação CKDR e alguns outros centros de referência. Então, a gente tem visto cada vez maior, assim, né, mas é preciso, eu acho que a gente precisa melhorar nesse campo. Vários centros ainda usam a equação Cockcroft-Gault, e eu acho que a gente tem aí como a gente colocou, de um lado, assim, essa cultura que veio das agências regulatórias. Nenhuma, hoje, inclusive, nenhuma grande guideline ou sociedade faz uma recomendação formal em relação a que equação utilizar, então isso é uma coisa que a gente espera que mude num futuro próximo, mas a gente não tem nenhuma recomendação formal, e esse é o último release do FDA, que inclusive é o mesmo da Agência Europeia de Drogas, né, a AMA. Então, assim, isso não é um documento ainda liberado, é um preview, né, que foi disponibilizado, está disponível online em 2020, e aí ele meio que deixa aberto para tudo. Ele coloca que você pode usar as equações mais recentes, você pode utilizar o clínico-creatinina ou pode fazer uma filtração medida. Então, acaba que o FDA não se posicionou, ele deixa isso aí meio aberto, então a gente continua com essa dificuldade, e a gente tem muito pouco, como eu coloquei, informação em relação a eventos clínicos e ocorrência tubular, eu vou discutir um pouquinho isso mais na frente. E o que a gente tem na literatura? Ok, né, então, justamente como a gente colocou, né, a gente não sabia, tinha uma insegurança muito grande de que equação utilizar, mas, assim, nos últimos anos, graças a Deus, isso tem se modificado. Então, isso começou com a publicação em 2017, né, desse estudo no JCO, um estudo que foi realizado em Cambridge, né, na Inglaterra, em que eles incluíram quase 2.500 pacientes que iam fazer carboplatina e que fizeram uma filtração medida pelo clínico plasmático de croma-DTA, né? E esse paciente também tinha a creatinina séria, que eles estimaram aqui as equações e avaliaram uma informação que eu acho que, assim, né, apesar dela não dizer eventos clínicos como neutropenia febril, mortalidade, mas ela avalia algo que, assim, cada vez se considera mais como, assim, né, a robustez clínica. Então, eles viram, a gente considera que se você tem um erro de prescrição de droga de mais de 10 a 20%, é de se esperar que isso tenha impacto clínico. A gente não tem os estudos mostrando esse impacto de fato, mas a gente considera que a partir de 10 a 20% de erro de prescrição, você espera que você possa ter realmente um aumento expressivo de toxicidade e impacto clínico. E aí o que esse estudo mostrou é que o uso da equação Cockcroft-Gault esteve associado a um erro de mais de 20% na dose de carboplatina em 25% dos pacientes. Isso caiu para 18% quando a equação CKDR foi utilizada. Eles desenvolveram um novo modelo que ficou conhecido como equação Janowitz ou CAME-GFR, que é da Universidade de Cambridge. Isso caiu para 14%. Talvez a informação mais importante que a gente possa colocar aqui é, assim, instrumentos diferentes estão associados a maior ou menor erro na prescrição das drogas que têm uma excreção renal, e aí a carboplatina, ela é um grande modelo, porque a dose de carboplatina, ela é prescrita a partir da equação de Calvé, ela não é, assim, como as outras drogas, tem correções baseadas em ranges, né, a dose, ela é a área sobre a curva multiplicada pela filtração mais 25, então é uma relação quase que linear, então é por isso que a carboplatina é tão utilizada para esses modelos, mas acho que a informação mais importante é que, de fato, a equação Cockcroft-Gault está associada a um maior erro e, de fato, você tem um modelo mais robusto, tem impacto no erro de dose. Esse grupo continua estudando isso, eles têm alguns papers publicados, inclusive eles atualizaram esse modelo com uma série de 7.400 pacientes, né, olhando aí agora o Reino Unido todo, mais alguns centros fora, e eles confirmaram essa informação, né, de que a equação Cockcroft-Gault está associada a maior erro, e a equação CKDR está associada a um menor erro, eles inclusive desenvolveram um novo modelo. Como a gente colocou, então, ou seja, hoje eu acho que assim, a gente pode dizer, baseado nesses estudos agora, com quase 10.000 pacientes, com a filtração medida, que a equação Cockcroft-Gault, a gente tem um argumento maior na mão hoje para sugerir para os oncologistas que eles não usem a equação Cockcroft-Gault para fins de ajuste de dose de quimioterapia. Qual é a nossa grande lacuna na literatura? Evento clínico. A gente não tem, assim, dados mostrando que, apesar dessa diferença de erro, se isso se traduz em mais neutropenia febril, toxicidade, transfusão, internação hospitalar, progressão de doença renal crônica ou mortalidade. Isso é um estudo bem direto, foi publicado no Kidney 360, que avaliou, na verdade, a ocorrência de IRA, né, havendo as diversas equações, e ele mostrou que você acaba tendo mais IRA aqui nos pacientes com uma equação Cockcroft-Gault. Mas, ele, assim, né, o critério utilizado foi o critério do CADIGO, 0,3, não tem filtração medida, então, na verdade, isso é uma evidência bem indireta, e aí, assim, né, é só para mostrar aqui o tamanho da nossa lacuna.
abordando aqui um ponto fundamental, eu acho que a gente precisa atualizar a nossa narrativa. Durante muito tempo a gente ficou colocando que assim, os pacientes com câncer são desnutridos, sarcopênicos, e a gente só pensa nessa esfera, e a gente precisa pensar no outro lado, né? Então, obesidade e sobrepeso, hoje a gente fez, assim, a gente está fazendo no momento atual diversos estudos com aspectos nutricionais nesses pacientes, e claramente, né, eu acho que hoje a gente precisa, a atualização da narrativa o perfil nutricional dos pacientes com câncer é diverso e extremamente dinâmico. Uma coisa rotineira no nosso ambulatório é a oncologia encaminhar um paciente o paciente por piora de função renal, DRC em progressão. Quando você vai olhar, na verdade, o doente tratou, fez quimioterapia, fez cirurgia e ganhou 10 quilos nos últimos 6 meses. Então, o doente não está com doença renal em progressão. Na verdade, ele ganhou, ele fez uma reconstrução nutricional. Eu, inclusive, tenho feito no nosso ambulatório de forma seriada, bioimpedância, que assim, né, ela sinaliza, se você tem uma mudança no ângulo de fase, sinaliza para aumento, né, ou redução, né, do componente muscular, mas essa assim, a gente sabe disso. Então, sobrepeso e obesidade, até 30%, 40% dependendo da série dos pacientes que chegam para tratamento, sobretudo em sítios que não comprometem o trato gastrointestinal, como mama e próstata, são pacientes que chegam muito bem para tratar, então esses pacientes com frequência têm sobrepeso e obesidade. Por outro lado, os pacientes com tumor do trato gastrointestinal, cabeça e pescoço, e que, por exemplo, né, precisam fazer cirurgias de grande porte e quimioterapia, com frequência tem realmente sarcopenia e redução de peso. Se estima que até 70% dos pacientes, né, com câncer apresentam oscilação do peso ao longo do tratamento. Então, eu acho que mais do que a gente ficar repetindo que todos os pacientes com câncer são sarcopênicos, a gente tem que olhar o paciente que está na nossa frente e tentar entender o que está acontecendo e como isso vai interferir aqui aqui na forma como a gente enxerga esses pacientes. E aí, por isso, considerando que, né, mesmo a gente, né, colocando aí o pior desempenho da equação Cockcroft-Gault, todas as equações baseadas na creatinina vão ter essa grande limitação em relação à oscilação do peso e ao componente muscular. Então, é por isso que nos últimos anos a gente vem discutindo, tá, todo mundo aqui está familiarizado com a cistatina C, né, que é um marcador de filtração, né, uma proteína de baixo peso molecular. A gente tem mais recentemente, particularmente, a beta-2 microglobulina, que tem sido também avaliada. E, assim, né, mas a gente precisa entender que esses marcadores de filtração também podem sofrer impacto de outros fatores, que é o que a gente chama, né, que não determinantes da filtração glomerular. Então, no caso da cistatina C, existe evidência que ela sofre impacto na massa muscular, tabagismo, exposição corticoide, inflamação. Então, tem toda uma discussão, como eu vou falar brevemente, em relação aos pacientes com câncer, e particularmente os pacientes com em relação à beta-2 microglobulina. A gente sabe que a beta-2 microglobulina, ela expressa, né, nas doenças linfoproliferativas, então ela não seria uma boa candidata em pacientes com neoplasias hematológicas. Uma palavra aqui, de novo, né, isso é uma coisa extremamente abrangente, mas isso tem impacto na hora que a gente vai falar como avaliar os estudos em relação aos diferentes desempenhos, o impacto do uso do ensaio, tanto da creatinina quanto da cistatina C, padronizado, standardizado pelo IDMS, que é o método mais frequente. Então, isso hoje, graças a Deus, nos nossos laboratórios, praticamente todos os laboratórios, né, utilizam, seja o Jafé, seja enzimático, mas usam um ensaio padronizado. Então, no Brasil, isso é uma informação importante. A maior parte dos nossos laboratórios, sobretudo nos locais de referência, é considerado, inclusive, um critério de qualidade para os laboratórios. E na cistatina C, a gente tem visto, nos últimos anos, uma redução expressiva. A gente tem vários ensaios comerciais que usam, né, desde 2010, também está disponível a padronização do ensaio da cistatina C, e a gente tem tido nos últimos anos uma variação muito menor do ensaio, uma maior robustez. Então, essas são informações importantes. A gente sabe que o nosso CADIGO recomenda a cistatina C, né, de modo a confirmar o diagnóstico de DRC nos pacientes, né, nos nossos pacientes na clínica geral, e existe um grande debate atual e não resolvido em relação se a cistatina C seria confiável ou não nos pacientes com câncer. Assim, essa é uma história longa, mas para resumir, né, isso começou lá na década de 20, mais ou menos há 20 anos, em alguns estudos que quase todos, assim, né, mostram a mesma coisa, que pacientes com câncer, e particularmente pacientes com câncer mais avançado, parecem ter um nível sério de cistatina C maior do que grupo controle. A grande questão aqui, e é uma coisa que a gente viu, é que isso não parece uma coisa tão simples. A cistatina C, ela pode ter um fator tanto promotor quanto supressor de neoplasia, ela tem toda uma interface super importante com a cascata imunológica. Isso não é uma coisa tão simples. A cistatina C está dentro de uma superfamília de cistatinas com mais de 10 subtipos,
com mecanismos regulatórios e contra-regulatórios. Então, isso me parece uma coisa, assim, né, e boa parte da fisiopatologia, ela não é completamente bem entendida. E a grande questão é que toda essa literatura, né, essa narrativa que assim, né, frequentemente se dizia em diversas dessas revisões, né, de que a vitamina C não seria um marcador de filtração confiável nos pacientes com câncer. A gente vê uma certa shift da literatura nos últimos anos, mas ainda assim existe, né, essa questão, e eu acho que o ponto principal é todos esses estudos que colocam isso não avaliaram o ajuste, né, para a filtração glomerular. Então, assim, né, sem ajustar para a filtração glomerular, parte da filtração glomerular medida, e inclusive, preferencialmente, para outros fatores que também impactam a vitamina C, a gente não vai ter essa resposta. Então, eu acho que é isso que a gente tentou. Assim, a gente não tem, inclusive, nenhuma meta-análise robusta. Essa aqui, que é a única publicada, não tem estudos, não incluiu nenhum estudo com filtração glomerular medida. Então, na verdade, essa é uma literatura. Um estudo, talvez, uma informação que a gente tem prestado atenção, não é completamente aqui, né, o nosso tema, mas é uma sugestão, e aí colocando, né, como a gente discutiu, talvez seja assim, né, a grande droga em que a gente tenha um ensaio clínico disponível e validado e robusto é a carboplatina, e como a carboplatina ela é praticamente quase que exclusivamente filtrada, ela é considerada o clearance sérico da carboplatina é considerado praticamente assim, um proxy, né, uma aproximação excelente com a filtração glomerular. E aí esse é um grupo, né, esse grupo da Etienne Chatelou, ela estuda a carboplatina há mais de 20 anos, e ela tem alguns estudos, essa aqui é uma série com quase 500 pacientes, todos que receberam carboplatina em alta dose, que fizeram o clearance né, da carboplatina nesse modo super robusto, e eles viram que a equação CKD-EPI, incluindo creatinina e cistatina C, foi o melhor modelo que conseguiu predizer o clearance de carboplatina. Então, ou seja, a cistatina C aqui não só não atrapalhou, como claramente foi a ferramenta mais robusta. Então, ou seja, isso é uma questão que não está resolvida, né? A gente continua ainda, né, em discussão, mas eu acho que a gente talvez esteja vendo um shift um pouco dessa narrativa em relação à cistatina C. E aí, assim como a gente falou, é uma coisa que não é o tema de hoje, a gente poderia falar aqui eternamente, mas acho que não dá para deixar de abordar, que é a questão da raça, né? Então, a gente viu toda, né, assim, o debate atual e a questão da utilização da raça e como isso impacta, né, na nossa filtração medida. No ano passado foi publicado, né, a atualização da equação CKD-EPI eliminando a raça. A gente sabe que existe, vai haver, né, já começaram as discussões dos debates, vai acontecer esse ano um novo CADIG de DRC, né, então a gente espera que a gente vai ter, eu acho que o que vai acontecer é que a equação CKD-EPI sem raça vai ser indicada pelo CADIG, mas nos Estados Unidos já é recomendado pelo National Kidney Foundation, foi feita essa task force, e hoje nos Estados Unidos já é recomendado que a equação CKD-EPI sem raça seja utilizada. O estudo original, preciso que se diga, né, de onde é que veio isso. Nos Estados Unidos, a raça, né, foi colocada na equação EDRD de forma assim, né, empírica, então existe a equação CKD-EPI e a CKD-EPI, né, que incluem raça, né, o coeficiente para raça é de 0,14, então, ou seja, partindo do pressuposto que os negros teriam uma massa muscular, você estaria ajustando para isso. O que aconteceu é que, assim, né, de fato, as equações elas tinham um bias maior na população negra, e aí a equação CKD-EPI veio tentar corrigir isso daí. Então, né, de fato, o que a equação mostrou é que o bias para a população negra reduziu, mas existe uma preocupação, de fato, que, assim, hoje a equação sem raça tende a assim, fornecer estimativas que são menores nos negros em relação à população não negra. E aí isso gerou uma preocupação, né, que inclusive é a preocupação atual, que estamos de hoje, né, a oncologia. Claramente, eu estava no Congresso Americano de Oncologia em Chicago no ano passado, e a preocupação da indústria e dos serviços é que as equações sem raça, uma vez elas sendo implementadas, elas possam, assim, subtratar os pacientes negros pelo fato de isso, de uma certa maneira, subestimar a filtração. Então, existe uma preocupação hoje da indústria em relação a isso. A gente tem pouca aqui, né, informação. Vou pular isso aqui um pouquinho mais para frente, só para... queria focar aqui. Assim, a gente vai colocar, né, particularmente quando apresentar os dados do nosso estudo, que é em relação às métricas da filtração glomerular.
E, assim, né, o que a gente chama de acurácia, que talvez seja a medida mais robusta, toda vez que a gente fala de uma equação, a gente reporta, vocês devem ver aí na literatura, uma métrica chamada de P30% ou um menos P30%. O que é que isso significa? Isso significa que você está dizendo que 30% das suas, assim, a métrica considerada, né, suficiente, P30% maior do que 90%, eu estou dizendo que naquele modelo, 90%, né, das minhas estimativas estão dentro de 30% de variação entre a filtração estimada e medida. Isso é considerado, digamos assim, teoricamente, pelas agências, né, pela National Clinical Flotation, foi considerado suficiente para medidas clínicas. Isso é suficiente mesmo? E aí vem de novo, é só uma lembrança. Por mais que a gente utilize as nossas equações no dia a dia, elas são uma estimativa. Na hora que eu estou dizendo que eu tenho um P30, né, de 90%, por exemplo, e isso aqui significa que se eu tenho uma filtração estimada de 60%, na prática, isso pode estar entre 42% e 78%. Então, essa é uma variação importante. Isso é suficiente para decisões clínicas? Isso não foi feito, né? Todos esses trabalhos, essas recomendações, elas não foram feitas baseados em desfechos clínicos. Isso foi uma coisa que foi considerada teoricamente satisfatória. Então, isso aqui é uma coisa importante para a gente ter em mente, né? Então, na hora que a gente tem decisões clínicas importantes na mão, é preciso lembrar que, assim, né, a nossa equação, ela dá uma estimativa. Tá? Então, esse é o ponto principal que eu queria destacar, e aí tanto é que, inclusive, assim, né, a gente tem, só para mostrar um outro lado aí, né, da moeda, a gente tem diversas publicações, grupos que, inclusive, assim, fazem, que criticam um pouco e chamam atenção, né, para que a gente entender que a filtração, essa estimativa que a gente faz com a equação, de fato, ela é uma estimativa, ela não é uma verdade absoluta, e ela precisa ser considerada dentro disso daqui. Desculpa. De novo, fazendo aqui, né, uma colocação em relação a só a dificuldade de trazer para a prática, a gente quase não tem estudos em relação à eliminação da raça na oncologia. Esse foi um estudo publicado no Lancet Oncology em 2021, e que eles pegaram um grupo de ensaios clínicos publicados entre 95 e 2010 e pegaram 340 pacientes negros. E aí eles colocaram isso daqui, não era ainda equação sem raça, eles simplesmente suprimiram a raça da equação e realmente o que eles observaram aqui é que quase, assim, em 20% das vezes você tinha recomendações discordantes e você tinha aqui, né, uma alteração de dose que chegou até 150%. Eles acabaram de fazer, esse mesmo grupo acabou de checar essas informações nessa série, especificamente nos pacientes com cisplatina, o que eles viram é que, assim, quase 50% dos pacientes negros, assim, né, teriam a cisplatina, assim, né, excluída ou rejeitada, sim, a raça sendo eliminada. Então, ou seja, isso aí é uma coisa que eu percebi claramente que existe um sentimento de cautela hoje em relação, né, particularmente no contexto de prescrição de quimioterapia, em relação à raça. Eu acho que a gente vai precisar ainda de maiores informações, de uma maneira um pouco mais detalhada, até isso aí ser melhor esclarecido. E aí, entrando aqui em relação aos outros marcadores de filtração, né, lembrar, em 2020, o grupo CKDR publicou equações incorporando a beta-2-glicoglobulina e beta-trans-proteína, e aí, como a ideia é que, né, estatina sempre, como a gente viu, influenciada por tabagismo, maior massa de gordura, talvez inflamação, e se você tiver outros marcadores que seriam influenciados por outros fatores e colocasse esses juntos, você tivesse aí um arsenal à disposição, talvez isso você conseguisse ter melhores estimativas. Então, eles desenvolveram, então hoje está disponível, né, ele tem equações incorporando creatina, cistatina, beta-2, beta-trans-proteína, e essa realmente, isso aqui foi na população geral, e como a gente tem essa questão da cistatina C nos pacientes com câncer, essa é uma pergunta que se colocou, né? Será que a gente poderia usar isso aqui nos pacientes com câncer ou não? Uma outra alternativa, e aí só uma palavra para colocar de forma breve, tem se discutido muito o que a gente chama de GFR, Point of Care, né, que são duas tecnologias em que você conseguiria fazer a beira-lei. Então, você injeta uma substância, né, com fluorescente, e aí você colhe amostras de sangue 1 ou 2 ml em até 150 minutos, coloca no aparelho, e em 15 minutos você tem aí uma curva suficiente. Então, você poderia fazer isso, né, num paciente em ambulatório, na enfermaria, você não teria uma dependência de um centro tão disponível. A outra tecnologia é o Mitrace, que usa o mesmo princípio. Isso aqui já está disponível nos Estados Unidos. Então, o Mitch Ross, né, que é professor da Universidade de Virgínia, né, é uma grande força advogando isso, e é muito possível que a gente tenha aí, em breve, na verdade, a informação que eu tenho é que alguns centros dos Estados Unidos, inclusive, já está disponível. Então, é uma coisa que eu acho que é interessante para a gente ver
para que lado a gente iria. A gente não tem só uma palavra a nível experimental, que a gente não vai ver a perspectiva do ponto de vista clínico, mas existe todo esse conceito que a gente chama de kidney ownership, que é a construção, né, de um sistema de microtúbulos de forma laboratorial, simulando todo o epitélio renal a nível do néfron. E talvez, assim, né, não há tanto para a aplicação clínica, mas talvez isso finalmente pudesse dar para a gente um melhor entendimento, né, do manuseio, né, tubular dos quimioterápicos. Então, é uma coisa só para a gente prestar atenção aqui nessa literatura. Uma outra coisa que veio mais recentemente é a utilização da volumetria renal, medida pela tomografia ou pela ressonância, e a correlação que a volumetria renal tem com a filtração glomerular. Então, essa aí seria uma alternativa, por exemplo, né, sobretudo a gente que não tem a cistatina C disponível acesso ou pode ter um custo mais alto. Então, a gente vem numa literatura crescente e talvez essa seja uma ferramenta, não precisa de contraste, você pode fazer, isso tem um software da radiologia que calcula isso de uma maneira rápida, então essa aqui poderia ser uma ferramenta que a gente poderia ter à mão para à disposição. E aí, falando aqui agora, né, um pouquinho só, né, do estudo que a gente fez, então, numa tentativa de tentar responder várias dessas perguntas, dessas lacunas, a gente fez um estudo lá no ICESP, incluindo, né, pacientes com tumores sólidos, que tivessem pelo menos um ECOG menor do que 4 até 3, sem tratamento, né, oncológico recente, né, sem nenhum insulto que pudesse estar associado, né, a uma filtração, uma redução aguda, e a gente fez uma filtração medida pelo Chroma-DTA e colheu colheu sangue e urina desses pacientes e dosou uma série de biomarcadores e mandou para a Universidade de Minnesota, que é o laboratório central do CKDEP consórcio, principalmente pensando no ensaio, particularmente da cistatina C e da beta-2-globulina, para ter um ensaio realmente robusto e validado, né? Então, que seria mais ou menos considerado um padrão 1. A gente fez uma avaliação nutricional detalhada desses pacientes, fez uma avaliação geriátrica, que é uma coisa que a gente queria avaliar também nos pacientes idosos, a relação disso tudo com fragilidade, entender a independência, e a gente avaliou também uma série de parâmetros, como a gente colheu os dados da imagem renal de todo mundo, a biometria, a gente checou parâmetros de quimioterapia, a gente acompanhou esses pacientes estão em segmento até hoje, então a gente tem a informação, né, de óbito, paliação e alguns desfechos relevantes, e aqui está meio pequenininho, mas, né, para dar aqui, a gente fez o screening em 13 mil pacientes, e acabou incluindo 1.200 pacientes na análise. Importante dizer, como os pacientes tinham que ficar 6 horas para fazer o EDTA, então a gente teve um número muito expressivo de recusa, que muitos pacientes não queriam ficar esse tempo todo no hospital, então a gente acabou tendo essa informação importante, porque a gente acabou tendo um viés para pacientes com melhor performance, porque os pacientes naturalmente recusaram, que os pacientes não estavam tão bem, naturalmente recusaram. Então, o estudo foi feito entre abril de 2015 e setembro de 2017, a idade foi de 58 anos, metade dos pacientes homens, 70% dos pacientes brancos, só que lembrar que isso aqui é self-reported race, né, então a raça dita pelo próprio paciente, mas a gente vê aqui, a gente tem, né, quase 70% dos pacientes que tinham sobrepeso ou obesidade, então isso é uma coisa importante. Os pacientes não tinham, né, o Charlson, a escolaridade de Charlson era de 1, a filtração medida de quase 80, então foram pacientes que, na sua grande maioria, tinham função renal normal, e eram pacientes, né, na sua grande maioria, chegando para um tratamento. Os principais cistos tumorais são, realmente, refletiram, né, os da população geral, mama, trato, né, genital, trato gastrointestinal, e na sua maioria, né, de novo, os pacientes tinham uma menor burden tumoral, né, então, metade dos pacientes têm um estadiamento clínico 1 ou 2, só 15% de metástase, um ECOG, né, 0 em quase 95% dos pacientes, que eram, na sua maioria, pacientes pouco tratados, né, então, radioquimioterapia prévia é só menos de 5%, e como a gente recebeu muito pacientes da rede pública, alguns pacientes que vinham encaminhados, como operavam, faziam diagnóstico de câncer e eram encaminhados para o ICESP, então a gente teve realmente cirurgia, foi quase um terço dos pacientes por esse motivo. E o que a gente observou em relação às equações, né, que de fato, aqui a gente corroborou no dado da literatura, das equações baseadas na creatinina, a equação Cocoff-Gault teve a pior acurácia, né, então aqui 1 menos P30 de quase 25%, então foi a equação com o pior desempenho. Uma coisa importante, todas as equações baseadas na creatinina superestimaram a filtração e a cistatina C subestimou a filtração, né, com um bias de 4,6. A equação combinada, né, na versão ainda 2012, ela foi praticamente sem bias, então ela teve uma acurácia excelente e teve um bias muito pequeno, a equação combinando creatinina e cistatina C, e aí, assim, ou seja, a gente não achou
Não, isso foi uma coisa que foi tanto para a população no overall, quanto a gente avaliou uma série de subgrupos de idade, raça, tabagismo, filtração glomerular, estadio clínico, ECOG, e em todos eles a gente observou, esse dado foi consistente, a equação combinada, ela forneceu quase sempre, ela foi quase sem bias. Há um grupo aqui, de novo, importante, como a gente vê, são os pacientes com IMC baixo, aqui é um IMC abaixo de 20, claramente, e aí, de novo, essa eu acho que seria o grande grupo em que, de novo, a filtração medida teria um papel, que a gente viu aqui, a equação secadaeb tem um bias de praticamente menos 17, ou seja, um bias extremamente expressivo. A gente precisa de uma solução melhor para os pacientes com IMC baixo ou com perda de peso atual. E aí, aqui, né, esse é um documento que está disponível online, né, o professor Mitchell Rowan, mais uma vez, passou 3 anos com um grupo de oncofarmacêuticos, né, assim, fazendo uma extensa revisão da literatura, e aí isso aqui está disponível, né, diretrizes de sugestão de ajuste de dose de quimioterápicos para a função renal, e ele sugere aqui claramente, né, a filtração medida para pacientes que sejam amputados ou em extremos de peso, que é uma coisa que, de fato, a gente faz na prática clínica. A gente também não achou, a gente fez um modelo de regressão aqui linear para predizer o nível sérico tanto da creatinina quanto da cistatina C, em nenhum sítio tumoral, isso se repetiu para tabagismo, presença de metástases, estadio clínico, teve associado com uma alteração no nível tanto da creatina quanto da cistatina C maior do que 7, 8%. Então, a gente, uma vez ajustado para fatores de base, nenhuma variável oncológica parece ter tido um impacto significativo no nível de cistatina C. Então, ou seja, isso é uma coisa que a gente não achou. Em relação à nutrição, né, realmente, o perfil nutricional dos pacientes foi bem diverso. Então, como a gente colocou, né, quase 60% dos pacientes tinham sobrepeso e obesidade. Por outro lado, 15% dos pacientes tinham sarcopenia, déficit de massa magra pela bioimpedância 20%, e mais importante, né, o IMC é um índice ruim, né, precário, digamos assim, limitado de avaliação, né, de estado nutricional. A gente teve 32% dos pacientes que tinham caquexia e, desculpa, aqui, não está aqui, e na verdade 25% dos pacientes com sobrepeso ou obesidade tinham caquexia. Então, a gente olha para o paciente que está gordinho, a gente acha que esse paciente está ótimo, e frequentemente não está, porque é justamente esse paciente que na hora que você vai perguntar, ele refere a você que ele vem perdendo peso nos últimos 6 meses. Então, essa é, assim, uma coisa que a gente precisa prestar mais atenção, refinar um pouco o olhar, né, da avaliação nutricional e entender que isso pode ter um impacto na forma de avaliação. Aí aqui a gente mandou para o Congresso Americano de Oncologia no ano passado, esse trabalho, inclusive, ganhou o prêmio de melhor congresso brasileiro apresentado na ASCO, e a gente está aceito, né, está para sair no JKD a qualquer momento, está aceito, isso deve estar saindo. A gente fez a avaliação das equações sem raça, né, e a gente achou aqui, está meio pequenininho, mas a gente achou um dado muito parecido com o estudo original da Nimino, né. Então, quando a gente olha aqui na creatinina, o bias anterior sem raça era menos 8, e com raça menos 10, isso praticamente deu uma significância marginal, então, ou seja, né, a gente não tem um impacto expressivo eliminando aqui, né, a raça, e quando a gente olha aqui de uma forma combinada, né, a gente vai de menos 2 para menos 4 no overall. Então, ou seja, né, com isso, eu acho que esse é o único estudo, inclusive, que eu tenho ciência, que tem avaliado as equações sem raça no Brasil, utilizando a filtração medida. A gente não tem motivo para achar que um paciente com câncer teria um impacto da raça diferente no paciente sem câncer. Então, eu acho que isso, assim, né, na nossa prática clínica, é um argumento a mais. Eu acho que o uso da raça no Brasil, acho que a raça é uma variável que traz viés, na verdade. A gente tem uma subjetividade imensa, né, no self-reported race, né, no Brasil. Então, eu acho que, assim, isso traz uma tranquilidade para a gente, para realmente parar de usar a raça aqui no Brasil, que eu acho que para a gente foi uma coisa extremamente bem-vinda. A gente fez a avaliação dos marcadores de filtração, e aqui, né, de novo, acho que o dado mais relevante é que no overall, a gente fez uma média da equação com a creatinina já sem raça e a beta-2-glicoglobulina, que é um ensaio que apesar dele não ter uma padronização formal com uma creatinina cistatina C, é um ensaio robusto, barato, que é a hematologia que os laboratórios usam há 2 décadas, então é um ensaio que a patologia clínica considera como confiável e talvez possa ser uma alternativa à cistatina C. Então aqui o bias da equação combinando creatinina e cistatina C não foi diferente da equação creatinina beta-2-glicoglobulina. Então isso aqui é uma coisa que a gente vai estar, a gente está mandando agora para a publicação esses dados, e aí eu acho que assim, né, talvez colocar dentro do nosso armamentário uma alternativa nos locais em que a cistatina C não é paga pelo SUS. Então, assim, ela não tem Conitec, né? Não tem nem proposta no Conitec para recomendar, muito menos, entendeu, né, para financiar. Então, assim, né, eu acho que talvez a beta-2-glicoglobulina possa ser, digamos, uma
a gente tem um caminho pela frente, porque, de novo, o ensaio não está padronizado, mas isso abre uma perspectiva. Eu vou me desculpar aqui, né, passar porque está muito pequenininho, mas a gente apresentou no Congresso Americano, desculpa, também essa informação, porque a gente, no grupo de quase 200 pacientes, a gente viu a correlação da filtração medida com a volumetria renal. Então, a volumetria renal, de novo, é uma ferramenta barata, de custo baixo. Boa parte dos pacientes faz uma tomografia, a gente, quase 80% dos pacientes tinham uma tomografia feita, assim, né, porque as clínicas solicitaram. Então, é meio que um método de conveniência. Existe uma expectativa que a radiologia vai ter aplicativos no futuro próximo de rapidamente, assim, né, conseguir fazer esse cálculo de forma rápida. E aí, quando a gente incluiu a volumetria, né, no modelo de preditor da filtração glomerular, a gente tem um aumento expressivo do que a gente chama de R-squared, que é a sua capacidade de predizer o modelo. E isso foi uma coisa que a gente viu tanto para as equações com raça, quanto para as equações agora sem raça. Então, isso aqui é uma coisa que a gente, né, vai continuar nessa linha, porque talvez isso possa oferecer aí, inclusive para o nefrologista talvez ter essa informação, uma informação talvez adicional. Então, aí, concluindo, passei um pouquinho aqui, 10 minutos do meu tempo, desculpe. Então, acho que a gente pode, talvez, sinalizar algumas coisas, né, que, assim, hoje eu acho que a gente tem na informação suficiente para dizer que a equação Cockcroft-Gault, ela está associada a maior erro de precisão de quimioterapia. Então, assim, né, eu acho que a gente precisa advogar que realmente ela não seja utilizada e dar preferência pela equação CKD-EP. A cistatina C, me parece, acho que a gente precisa atualizar também essa narrativa, né, os estudos mais recentes, né, utilizando tanto o nosso estudo quanto do grupo francês, mostram que a cistatina C, ela pode ser utilizada, ela pode ajudar na avaliação, né, da filtração glomerular nos pacientes com câncer. Desculpa. A gente ainda não tem dados de impacto clínico, isso aí é uma das coisas que a gente, né, talvez seja a lacuna aqui a ser preenchida, e lembrar que a filtração medida, né, ela deve ser considerada nas situações em que você tem um bias elevado, como a gente mostrou em pacientes com IMC baixo, alteração importante de peso, extremos de peso, e, né, particularmente se você tem decisões importantes como definições cirúrgicas ou prescrição de quimioterapia, que é onde a grande situação que eu faço na prática clínica é nesses pacientes, né. Eu acho que a gente, com isso, consegue ter um argumento a mais para, né, usar, né, a equação CKD-EP sem raça, que eu acho que vai ser corroborada esse ano aí pelo CADIGO, e né, assim, a gente precisa confirmar esses dados, mas talvez os novos marcadores de filtração, particularmente a beta-2-microglobulina, possa ser uma alternativa aí, né, para a cistatina C, no centro onde a cistatina C não está disponível. Aí, como a gente já colocou, né, do crescimento da onconefrologia nos últimos anos, então a gente tem né, uma série de iniciativas que foram feitas aí ao longo dos anos, então, inclusive com diversos simpósios, a gente tem uma revista, a gente estava discutindo aqui sobre os programas de apoio de diversas sociedades internacionais, e aí eu acho que a minha sugestão é para quem está, né, nessa área, se engajar na Sociedade Americana de Onconefrologia, que inclusive ela tem, assim, né, permitido, a gente tem as reuniões assim, periódicas, e tem um número extensíssimo, né, de trabalhos em colaboração em andamento. Então, é uma forma de entender o mundo está se organizando em termos de onconefrologia, o que está sendo discutido, os trabalhos que estão sendo feitos, e conseguir estabelecer colaborações para aquilo que a gente tiver disponível no seu serviço. Então, assim, né, eu só agradecer, né, eu fiz meu pós-doutorado, né, nesse trabalho, né, em Boston, uma colaboração com o grupo do Levi e da Leslie, né, com um apoio, assim, né, institucional imenso de ambos os centros, e aqui o meu grupo, né, assim, né, de trabalho no ICESP, que ninguém faz nada sozinho, a gente sempre precisa contar com o apoio das pessoas que trabalham conosco. Então, mais uma vez aí, isso aqui são slides de backup que eu deixei para as perguntas. Então, desculpe aí, eu passei, né, 13 minutos do meu tempo, segundo o professor Medina falou. Verônica, nós vamos continuar a discussão aqui, porque nós temos um tempo limitado, nós terminamos exatamente às 9 horas, então, quem quiser depois fazer algum comentário, assim, comenta diretamente com você, ou nós comentamos aqui fora. Queria te agradecer, assim, a tua presença aqui, a tua apresentação, discorreu sobre o assunto de maneira muito clara, e anunciar a reunião da próxima semana, que é a reunião da doutora Flávia Ribeiro de Machado, que vai fazer uma atualização em sepsis. Muito obrigado aí a todos. Aqui nós estamos no limite do horário, por isso nós temos que interromper aqui agora. Nós continuamos a nossa conversa aqui.